Olá, amigos, olá, amigas da Record News. Estamos começando mais um Papo News. Por aqui tem passado grandes lideranças políticas, empresariais, artísticas, culturais, gente que fez história, gente que faz história, que faz diferença na história de Rondônia. Eu quero agradecer aqui a colaboração do meu amigo José Carlos de Sá, jornalista, no seu blog Banzeiros, que tem divulgado e repercutido as entrevistas que a gente faz aqui no programa. E também ao meu amigo Everaldo Fogaça, lá do jornal eletrônico Observador, que tem feito o mesmo, divulgado também as entrevistas que temos realizados aqui no programa. E lembrando mais uma vez para você que as entrevistas aqui do Papo News você pode acessar de qualquer lugar do planeta, a qualquer hora do dia, no site da TV Jornet, www.tvjornet.com.br. E hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso programa o Dr. Miguel Roumier, advogado muito conhecido aqui no estado de Rondônia, uma larga folha de serviço prestado desde o território federal até a formação do estado e que é hoje conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do estado de Rondônia. Dr. Miguel, satisfação imensa recebê-lo aqui em nossos estúdios e eu gostaria que o senhor dissesse para a gente como é que recebeu aí o convite da nossa produção para participar aqui do Papo News. Antes de tudo, meu muito obrigado. E dizer que eu estou alegre, satisfeito, emocionado em estar participando deste programa e ter a oportunidade de contar alguma coisa do que me for perguntado. Então eu te agradeço, Sérgio, por esta oportunidade e agradeço também a direção da emissora, né? E me coloco à disposição. Doutor Miguel Roumier, o senhor é rondoniense ou nasceu em outro estado? Eu sou rondoniense de coração. Eu sim. nasci em Belém do Pará, no dia 1º de julho de 1941. E cheguei em Rondônia, lembro da data, dia 7 de outubro de 1952, junto com a minha mãe, meu irmão Antônio, minha irmã Salma, Suraya e Munira. E, posteriormente, já aqui em Porto Velho, nasceu a caçula, que é a Janete. Meu pai já estava aqui. Não, seu pai já andava aqui pelo estado, na época território, né? Meu pai já estava estabelecido aqui com a joalheria, né? Joalheria e relojoaria Cabeça Branca. Ele fazia a sua atividade comercial aqui e a família morava em Belém. Morava em Belém. Aí foi quando ele resolveu trazer todos nós para cá, né? E chegamos aqui exatamente no dia 7 de outubro. Saímos de Belém no dia 5 e chegamos dia 7 de outubro. Quantos anos o senhor tinha quando chegou aqui em Rondônia? 7 de outubro de 41, 7 de outubro de 1952, eu tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade. Já tinha feito o primário lá em Belém ou... Eu estava terminando o primário no Colégio Nossa Senhora do Nazaré, em Belém do Pará. Aí, com a vinda para cá, eu fui fazer o restante no Colégio Dom Bosco. Como é que o senhor, nem tanto o senhor, porque nessa época já era ainda muito criança, mas sua mãe recebeu essa notícia de ter de vir aqui para Rondônia? Olha, ela queria vir. Já, né? Ela já queria vir, inclusive ela pressionava muito, né? Ela sempre dizia, onde está o homem, está a mulher e tal. E meu pai, o solteiro, podia fazer outras coisas mais. Tá certo. E então, o senhor chegou aqui, foi concluir o seu curso... Aí eu fiz o exame de admissão, nessa época era diferente, né? Fiz o exame de admissão, passei para o ginásio. E o ginásio eu cursei de 53 a 56. Eu, Manuel Tourinho, Omi Martini... Uma boa turma ainda. Uma boa turma. E concluí em 56. Posteriormente, em 57, eu fui fazer o primeiro científico. Isso já em Belém, de volta. Fui fazer em Belém. Aí meu pai me colocou interno no Colégio Nossa Senhora do Nazaré, dos Irmãos Maristas. Mas em outubro de 57, meu pai morreu. Mas como é essa vida de colégio interno, doutor Miguel? Conta pra gente aí. Olha, naquela época. É uma vida ainda boa. Existe isso, hein? Não, acho que não. Não existe mais, né?
Se existia, num lugar bem remoto. O mundo moderno hoje não permite mais esse tipo de coisa, não. É, né? Mas o internato não era rígido. Não. Não. O internato no Nazaré, por exemplo, a gente tinha liberdade para sair ao comércio quando precisasse comprar alguma coisa. Dia de domingo a gente saía, até porque eu tinha familiares lá, primos, tios, avós e tal, né? Aí passava o domingo todo com eles e voltava no domingo à noite, né? Mas a vida de interno em si exigia um certo sacrifício. Para você ter uma ideia, de segunda a sexta-feira a gente acordava às 5 horas da manhã. É uma disciplina rígida. Aí tomar banho, aquela coisa toda, se preparar. Todo mundo em bloco, né? Se preparar para tomar o café, descer, ir lá para a sala de estudo, se preparar, ir para o refeitório, do refeitório sair para pegar seu livro e ir para a aula. Um dos que estudou aqui foi o Jorge Elage, estudava nessa época comigo. No Quem? Nazaré. Jorge Elage. Ah, o Jorge Elage? É, ele mesmo. Grande, gente boa. Gente boa. Então, o senhor estava falando que teve que interromper os estudos para voltar para Porto Velho, por Aí, causa de quê? Da morte do meu pai, né? Meu pai teve uma morte brutal, ele foi assassinado. Foi assassinado. Foi assassinado. Mas deixa isso para lá, isso é outra história. E aí nós assumimos, minha mãe, eu e meu irmão assumimos a loja. É como a expressão que nós sempre usávamos, colocar o trem no trilho, né? Porque morreu o maquinista. O maquinista. E a máquina Descarrilhou. Bom, aí colocamos a máquina novamente nos trilhos, começou a andar e eu terminei o primeiro científico aqui. O senhor é o filho mais velho? Sou. O filho mais velho. Sou. Terminei o primeiro científico aqui, fiz o segundo científico, mas eu tinha vontade de prosseguir. E tinha me decidido fazer direito, né? E nessa época, em Porto Velho, aliás, todo o território, o pessoal tinha que sair para estudar fora. E eu fui para Belém, em razão até do parentesco que eu tinha lá, né? Exato, já tinha. Aí fui para Belém, fiz o terceiro científico, eu e Manuel Torinho, irmão de Euro, irmão de Luiz Torinho, de Neuza, né? E eu tenho amizade com todos eles, mas eu tenho muito mais amizade com o Manuel. Com o Manuel Torinho. Nós somos apelidados por um padre que tinha aqui, chamado Padre Miguel, de Cosme e Damião. Só andavam juntos? A gente de vez em quando fazia umas presepadas. Bom, aí depois disso eu fiz o terceiro científico e cursava o vestibular. Por que essa opção pelo direito, doutor Miquel? O senhor já teve a influência de alguém? Em que Talvez que o senhor... a morte do meu pai. O seu desejo de justiça. Por que Porque essa morte ficou impune? O senhor não está tendo assim, uma certa resistência para falar sobre o assunto, impune, mas ficou impune. Ficou impune. Fizeram inquérito, o réu foi pronunciado, mas infelizmente depois deram fuga para ele, certo? E nunca mais nós encontramos com ele. E nós sabemos que ele é lá de Cajazeira dos Rolim, na Paraíba, certo? Apesar das reclamações da minha mãe na época, foi até Rio de Janeiro, falou com o ministro, mas não teve jeito. não teve jeito. Bom, Então, talvez inspirado aí nesse desejo de justiça, o senhor se inclinou para a carreira do direito. e acho que acertei. Acho que acertei. Aí fiz o cursinho, no ano seguinte fiz o vestibular, passei, né? E me formei em 1964. Fui laureado com terceiro lugar em todo o curso de Direito, nos 5 anos, porque nesse tempo era ano inteiro. Conjunto da obra. Conjunto da obra. Eu fui laureado com a nota de 9,5. Então, o senhor formado, diploma na mão, E eu vim para cá. por que o senhor resolveu? Eu vim para cá, apesar do pedido de um grande professor, um grande amigo meu, doutor Orlando Bittar, que queria que eu ficasse trabalhando com ele. Eu disse, não, eu vou voltar, lá está minha mãe, meus parentes, meus interesses. A razão era óbvia, né, do senhor voltar. Aí vim para cá, montei escritório, aquela coisa toda, né? E estamos aqui ainda. Mas o senhor trabalhava e estudava nessa época em Belém, ou o senhor se mantia lá às custas da sua família? Não, em parte às custas da minha família, certo? Mas, de vez em quando, trabalhava, conseguia um emprego, conseguia uma atividade. Uma das coisas que eu fiz na vida, parece brincadeira, mas foi verdade. Eu pagava a conta dos outros.
Por exemplo, o meu sogro, que foi meu sogro, Certo. né, ele tinha um bar. Então ele tem muitos amigos, dono de restaurante, aquela coisa toda, né? Então o que eu fazia? Eu ia pagar a conta desse povo nos bancos. Ah, sim. E eu ganhava dinheiro no troco. E fora a comissão que depois eles me pagavam. Era uma maneira de viver lícita, Certo. certo? E assim foi. Era uma espécie de office boy, praticamente, né? Mas o senhor chegou a ser funcionário público nessa época. Bom, depois que eu passei para a faculdade, já em 62, o governo do território estava contratando gente. E falaram aqui, na época, com já coronel, Enio dos Santos Pinheiro, governador de Rondônia. Falaram com ele e tal, e ele estava nomeando outras pessoas, me nomeou escriturário nível 8. E eu fui lotado na representação do território em Belém. Em Belém. E fiquei lá até 1965. Então, a rigor, o senhor já voltou para Rondônia empregado no governo? Empregado no governo. Aí eu vim trabalhar no gabinete do governador, fazendo às vezes de assistente jurídico. O governador já era o coronel José Manuel Lutz da Cunha Menezes. E nessa atividade, o senhor permaneceu por quanto tempo? Eu permaneci por algum tempo. Depois, a convite dele, eu fui nomeado delegado da SUNAB. Né? SUNAB era Superintendente Nacional de Abastecimento. Mas fiquei pouco tempo. Depois de eu sair da SUNAB, eu voltei a advogar. Né? Eu tive, assim, períodos interruptos de advocacia, né? Aí o senhor voltou para a antiga função lá no Aí Palácio? voltei. Aí, devido a uma encrenca que fizeram lá, o governador queria me transferir para a Guarda Territorial. Eu não aceitei, porque eu achava que aquilo era humilhação, e eu não tinha culpa nenhuma na história. Sim, então vamos, em rápidas palavras, para não se alongar muito, explicar essa situação aí. O que foi que aconteceu exatamente? Havia uma briga aqui entre o governo do território e o chamado edifício Bizu. Quando estourou a Revolução, né, disseram que aquele prédio que fica atrás do Mercado Central, lá embaixo, tinha sido construído com material do governo. Fizeram inquérito, aquela coisa toda e tal. E o governo não entregava o prédio para ninguém. Quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que esse governador me deu foi analisar. Qual era o governador? O Cunha Menezes. O Cunha Menezes. Me analisar aquilo lá. Eu analisei e levei o processo para casa e fiz um relatório para ele dizendo: governador, não tem nada que diga que esse prédio foi construído com material do governo. Se foi, a coisa está escamoteada. Não está nos autos. Não está nos autos. Nem indício, muito pouco, falei para ele. Não dá e tal. Eu soube posteriormente que ele, inclusive, deu o meu parecer para o doutor Eli Goraeb, que na época era promotor público aqui, junto com o doutor Estélio José Moreira da Mota. Certo. E o Eli analisou e disse que eu estava correto, analisou o processo e disse que eu estava correto, aquela coisa toda. Aprovou o parecer. Quando eu saí da SUNAB, né, eu tinha um período de férias. Fui requisitei minhas férias e viajei para Belém. Quando eu cheguei em Belém, quando cheguei de Belém... Voltou das férias? Voltei das férias. Eu estava saindo de casa depois do almoço, quando me para um jipe e vinha o Vinícius Danin, famoso, meu amigo, saudoso. Colega nosso. E o Jaime Silva, comerciante, já falecido. Eu vinha saindo e disse: doutor Miguel, precisamos falar com o senhor. O que houve? O senhor precisa ir na delegacia, porque prenderam o doutor Assi Bernardes. Assi era um advogado que tinha chegado aqui, fazia muito tempo não. Foi, vamos lá. Aí eu fui. A delegacia é ali onde hoje é o presídio feminino, certo? Certo. Que era a única delegacia de polícia que tinha aqui. Foi de perto da Embratel. Eu fui lá. Entrei, ele estava sentado assim, me lembro bem que o Fidoca, né, estava prestando um depoimento. Não sei se referente àquilo ou outra coisa. Ele estava sentado. Aí eu perguntei, eu entrei, assim, o que está havendo aí? Ele disse: não, eu estou preso aqui e tal, e eu queria que você me ajudasse. O que eu posso fazer? Ele disse: eu já fiz aqui um pedido de habeas corpus, se você quiser, leva lá para o seu escritório, datilografa, coisa parecida, então dá entrada assim mesmo. E eu pensei, eu vou levar logo direto, porque não vai dar tempo, né?
E ele me contou que ele estava acompanhando a reintegração de posse do prédio que a justiça havia dado. E chegou o delegado de polícia, que era um sargento da polícia militar. E disse que todo mundo fosse embora, porque não sei o que, mas ele respondeu que não, porque ali estava o interesse do cliente dele, ele tinha que acompanhar o cliente dele, e porque aquele interesse era do cliente dele. Certo, nada mais justo. Então, aí o delegado disse que você está preso por desacato. Ele disse, não tem problema. Aí saíram os dois, a pé. Subiram ali a Farquhar e foram para a delegacia. Você já viu prisão igual a essa? Pois é, realmente. Pois é. Bom, foi essa a história que ele me contou. Eu fui, quando cheguei no fórum, estava doutor Joel Quaresma de Moura, que na época era o juiz, doutor Franco Mártires e o doutor Fuad Aruiz. Certo? E se não me falha a memória, o doutor Estélio Mota. Aí eu cheguei e comecei a rir. Disse, por que você está rindo? De Guaci está preso. Se o quê? De Guaci está preso, estou aqui com o pedido de habeas corpus que ele fez. Aí dei entrada. Entreguei para o doutor Joel. E fui embora para o meu escritório. Porque eu tinha chegado àquela hora do coisa, precisava ver como é que estava a minha quitanda, né? Isso é, exatamente, a banca, né? É. Bom, quando cheguei lá, aí eu fui embora. Eu soube depois que o ACI, ele tinha requisitado a presença do paciente e informações. E o habeas corpus foi deferido e tal, aquela coisa toda. No dia seguinte me apresentei por conclusão de férias. Quando eu anotei lá, eu senti, sabe aquela premonição? Senti que o ambiente estava meio pesado. Carregado. Não me deram nada para fazer, essa coisa toda. Mas quando foi meio-dia, o Jurandir, era um advogado, casado com Sueli, que era filha do coronel Ambrósio, amigo desse governador, coronel Cunha Menezes, me chamou e disse, o governador quer falar contigo. Eu, pô, não. Eu entrei pela antessala, né? E fui. Cheguei lá, pô, governador. O Jurandir disse que o senhor quer falar comigo? Eu disse, quero. Eu quero dizer que eu não estou satisfeito com a sua atitude de ontem. De ontem? O que eu fiz? É o caso do doutor Assi Bernardes. Então, o senhor está se referindo ao fato de eu ter levado o pedido dele de habeas corpus? De habeas corpus. Eu fiz aquilo porque se trata de um colega e nós não temos, a ordem dos advogados não tem nada. Ele estava no exercício profissional, pelo que eu fiquei sabendo. Nada mais justo. Né? E só fiz isso e depois fui embora para o escritório e estou me apresentando para trabalhar. Ele disse, pois o senhor perdeu a minha confiança e eu vou lhe transferir para a guarda territorial. Eu digo, vai não, eu não vou não. Para a guarda eu não vou de jeito nenhum. Ele ficou assim porque ele gostava de gritar com os outros, sabe? Era. Mas quando a pessoa também reagisse, ele respeitava. Aí eu peguei e disse, senhor me dá licença, eu vou sair. Ele disse, pois não. Aí eu cheguei lá na minha mesa, datilografei um pedido de exoneração do cargo de escriturário, com o pedido de aguardar fora do exercício a publicação do ato. E o governador caiu nessa. E eu, sacou fora do serviço público. Saquei fora do serviço público. E foi cuidar da... E fui cuidar da minha banca, né? Mas ele suspeitava, ele estava querendo realmente ficar, provar que o prédio tinha sido construído, ele pensou que o senhor estava favorecendo. Quando ele chegou aqui, ele já encontrou essa situação. Você está me entendendo? Essa situação. Então ele queria saber realmente, porque eu acho que ele estava interessado em resolver. Agora, ele teria, por continuidade política daquela época, certo? Ele estava retendo o prédio. O prédio. Certo? Porque se tratava... E não queria entregar. E não queria entregar. Ele tinha lá suas razões, pelo menos para mim ele nunca disse. Certo? Eu não duvido da retidão das decisões dele. Não duvido nada disso, não. Certo? Por sinal, é um cara muito íntegro. Ele hoje mora em Brasília, né? Está vivo ainda? Está vivo. Entendeu? Mas, para mim, ele nunca chegou a discutir nada, a não ser aquele fato de ter mandado analisar o inquérito, aquela coisa toda. Só isso. Tá certo. Nós estamos aqui no Papo News, conversando aqui com o doutor Miguel Romier. Felizmente, já chegamos aí no final do primeiro bloco do programa. Daqui a pouco a gente continua esse papo, contando ainda com a sua audiência. Fique ligado que a gente volta em instantes.
Estamos de volta com o nosso Papo News. Estamos conversando hoje no programa com o Dr. Miguel Roumier. Contou aí um pouco da sua infância e dos seus estudos em Belém, sua formatura, seus primeiros trabalhos aqui no estado de Rondônia, quando era então Território Federal de Rondônia. Nós falamos aí no seu pai, doutor Miguel Roumier, e o senhor trouxe uma foto aqui, né, do pai e da mãe, do casal. Como era o nome do seu pai mesmo, completo? Jorge Miguel Roumier e Josefa Rezeque Roumier. Ele é o que está de paletó branco. Aqui na e ao foto. lado é a minha mãe. A sua mãe é? Josefa Rezeque Roumier. Como é que surgiu esse apelido aí de Cabeça Branca? Ele trabalhava aqui. Aí ele sempre comunicava para nós, nessa época nós estávamos em Belém. Ele sempre comunicava para a mãe, para minha mãe, né? Estou chegando tal dia. Aí nós fomos para o aeroporto, né? E nada do avião chegar, e a gente tá lá, eu era criança e tal, com essa história. Aí eu virei, tipo, pô, mas esse Cabeça Branca não chega? Aí foi quando contaram para ele. E ele gostou da ideia, né? E deu o nome de Joalheria e Relojoaria Cabeça Branca. Tá até hoje, né? Até hoje. Então o senhor é o responsável e hoje quem está de cabeça branca é o senhor, né? Sou eu. Quando o senhor veio para Porto Velho, depois de formado, o senhor já veio casado ou como é que Eu já foi vim a história casado. do seu Já casamento? vim casado, não tinha filhos. O senhor casou com quem? Com Maria Helena Passos Roumier, certo? Hoje, lamentavelmente, nós estamos separados, mas mantemos uma amizade, uma harmonia muito boa. Permaneceram casados por quanto tempo? 40 e poucos anos. 40 e poucos anos. Infelizmente, a coisa não continuou, né? Mas eu tenho uma estima muito especial por ela, certo? Filhos, doutor Filhos Miguel? Eu tenho 4. A mais velha se chama Laila, né? Nasceu em Guajará-Mirim, é psicóloga, solteira. O segundo também nasceu em Guajará-Mirim, é Miguel Roumier Júnior, é advogado. Atualmente é assessor jurídico é um dos assessores jurídicos do Tribunal de Contas, por mérito dele, diga-se de passagem, porque eu não pedi a ninguém. Certo. E passou no concurso Tribunal de Contas para agente de controle externo, mas até agora não foi nomeado. Tem o Augusto Jorge, né, que por razões diversas não terminou o curso e está parado. E tem a caçula, que é a Luana. Esta é fonoaudióloga, mora em Curitiba, casada, essa coisa toda. E hoje já é vovô, né? E eu já sou vovô, sou vovô de 3 netos. O senhor tem fotos aí de quem? Tem algumas fotos da família? Vamos aproveitar aqui para fazer o registro. As fotos da família estão todas aqui. Eu estou abraçado com o meu príncipe. Esse príncipe aqui, quem é o... É o Miguel Roumier Neto. Ah, esse aqui é quando ele era... É bem menor, né? Bem menor. Infelizmente, eu não encontrei a fotografia da irmã dele, da Tainara, certo. Que eu chamo de Pimentinha. Pimentinha. Porque é terrível. Certo? Outra foto aí. E a outra foto eu vou mostrar porque está aqui no meu celular, não sei se vai dar para fazer. Eu acho que vai ser complicado. Mas vamos ver. Dá para aparecer aqui no celular aqui, a foto de quem é aqui? É da Vivian, filha do Augusto, tem 4 meses. A netinha, né? Eu também não trouxe fotografia dela, esqueci. E essas outras fotos aí, doutor? Aqui sou eu e a minha rainha. Aqui é eu e minha rainha, minha mãe. Aqui de novo, eu e ela. Outra foto com a mãe. Numa festa da Sociedade Libanesa. Essa aqui é uma festa na Sociedade Libanesa. Aqui em Porto Velho? Ela ainda estava viva, Ainda estava viva. Perfeito. E aqui é minha estação de rádio, a minha cachaça. O senhor é radioamador? Sou radioamador. Então, como é que é essa história de radioamador? Parece que com o advento da internet diminuiu. Diminuiu muito, né? Diminuiu. Mas foi de uma grande utilidade quando o mundo não tinha essa facilidade de comunicação, né? Não tinha satélite, não tinha nada. O senhor ainda hoje dedica algum tempo a essa atividade? Algumas horas eu estou muito parado. Ou na linguagem técnica eu estou QRT. QRT? Ou QR Tango, né? QR Tango. Está parado. Doutor Miguel Roumier, depois que o senhor pediu as contas do governo, o senhor foi advogar, mas logo retornou à cena pública como assessor de segurança e informação do território, ou como é que foi? Eu recebi, recebi um convite
do governador Marques Henrique para trabalhar no gabinete com ele como uma espécie de assessor jurídico. Assessor jurídico? É. E eu fiz aceitei, comecei a trabalhar. E, na época, o secretário de Segurança era o major do Exército, Major Ivo Augusto Barreto de Oliveira. E o Ivo, de vez em quando, chegava comigo, pedia um parecer, pedia uma orientação, aquela coisa toda. Muito bem. Quando foi em maio, o Exército negou nova adição dele, ou seja, ele teria que retornar para as fileiras, né? Então foi quando o general Felipe, que era uma espécie de vice-governador, era o secretário de governo, me chamou e disse: está aqui seu decreto, você é o secretário de segurança, porque o Ivo tem que ir embora. Mas, general, eu não posso ser secretário de segurança, é o meu escritório. Não, é por um mês, porque o MH, né, Coronel Marques Henrique, está resolvendo o problema em Brasília e vai trazer um capitão, não sei o quê, assim que matar. Passou um mês, passou dois, e eu cobrei do governador. Governador, cadê o capitão? Se o capitão é você. E o senhor teve que ficar no cargo? E fiquei de 6 de maio de 1971 a novembro de 1972 como secretário de Segurança. Aí o governador foi substituído, veio no lugar dele o coronel Gaíva. Coronel Gaíva. Teodorico Gaíva. Um homem muito bom também, muito preparado. Aí eu saí da secretaria e fui nomeado assessor de segurança e informações, né? Daí eu saí. É verdade que o senhor chegou a responder pelo estado de Rondônia em algumas oportunidades ainda nessa fase? Respondi. Por exemplo, o governador viajava e às vezes o general estava viajando, né? Porque o mais indicado era o general, né? Pela presença militar dele, aquela coisa toda, e por ser um homem mais velho, né? Certo. Né? E por ser amigo pessoal do governador, né? Então o governador de vez em quando viajava e tal. E às vezes um secretário lá não podia assumir, como era o caso do Rachid, né? Aí ele baixava um ato, né? Mandando responder pelo governo, como aconteceu com outros, né? Isso. E respondi algumas vezes. Algumas vezes o senhor ficou respondendo pelo governo do território. Então, aí o senhor, antes disso, parece que teve uma passagem também na junta comercial, né? Aí eu fui nomeado já no governo Campedelli. O coronel Mader substituiu o governador Cunha Menezes. Quando o coronel Mader veio para cá, foi criada a junta comercial. Isso. Foi implantado. O Roquilme, inclusive, Rocha, me parece que foi o primeiro presidente, se não me falha a memória. Foi o primeiro presidente. Da junta comercial. Aí depois eu fui nomeado procurador da junta comercial. Fiquei lá um tempo, né? Aí o governador já era o coronel Campedelli. Mas, doutor Miguel, como é que foi que o senhor travou conhecimento com o governador Marques Henrique? Ele foi para Guajará junto com o ministro Costa Cavalcante e o general Aníbal Gurgel do Amaral, que era o chefe de gabinete do ministro. E fizeram uma reunião com a classe empresarial de Guajará para discutir interesses econômicos, essa coisa toda. A reunião era no auditório da Associação Comercial. De Guajará. De Guajará. E eu fui. E estavam lá discutindo assuntos, problema de seringal, problema da borracha, problema disso, problema daquilo. Alguém tocou num assunto de terra, legalização das terras. Aí começaram, ministro, o senhor me permite uma observação? Por não, eu digo, vou me identificar antes. Eu digo, eu sou advogado, meu nome é Miguel Romier, eu moro aqui em Guajará-Mirim, mas tenho uma vivência muito boa aqui no território. Eu só queria perguntar, por que até hoje não foi iniciado o processo de discriminação das terras públicas? Ele disse, Aníbal, anota isso aí. Porque com a discriminação das terras públicas, a gente faz a separação. Quem é quem é público, quem é privado, quem tem posse e quem tem propriedade. E as implicações jurídicas em torno disso. E o governador estava lá... Bom, depois eu vim saber que o ministro ficou impressionado com a observação. A observação e tal, ficou uma observação muito, muito boa, né? E o governador também. E eu estava em Guajará, eu tinha feito um júri, né? E estava me preparando para ir para Belém,
Nessa altura, a minha mulher e meus 2 filhos, Laila e Júnior, estavam com ela em Belém. Eu estava me preparando para ir quando eu recebi um recado, né? O governador queria falar comigo. E eu fui. Vim a Porto Velho e fui lá na chefia, falei com a Conceição Teixeira, ela disse, ele está te esperando, espera um pouco. Daqui a pouco mandou entrar e foi quando ele me convidou para ser assistente dele, aquela coisa toda. E comecei a trabalhar. Essa história, o secretário de Segurança, o Major Ivo Augusto Barreto de Oliveira, de vez em quando ia lá, pedir uma opinião, parecer e tal. Teve que se apresentar de volta ao Exército. O Exército havia negado a adição dele. Certo. Aí o general Felipe, que era, vamos dizer assim, o vice-governador. Na verdade, ele era secretário de governo, porque não existia a figura do vice-governador. Mandou me chamar e eu estava no escritório nessa época. Quer dizer, eu trabalhava lá no coisa, mas também podia trabalhar no meu escritório. Mandou me chamar e eu fui a Palácio. Quando cheguei no Palácio, ele disse, está aqui seu decreto de nomeação, você vai ser o secretário de Segurança. Eu digo, e o Ivo? Ele disse, não, o Ivo teve que voltar. Mas, general, e meu escritório, eu vou deixar tudo assim, eu tenho coisa lá para fazer, essa coisa toda, não dá certo não. E tal. Mas você não tem sua irmã lá? Tenho, mas ela tem um serviço dela, eu tenho o meu. É, né? Bom, eu sei que eu fiquei por um mês. Certo? Enquanto o capitão chegava. Enquanto o capitão chegava. Essa história do capitão é o seguinte, que o governador disse que está arranjando um capitão em Brasília. Isso. Quando passou um mês, passou 2 meses, o governador e o capitão disse, o capitão é você. Ele teve que ficar no cargo. Aí até o final do governo dele? Até o final do governo dele. Aí depois veio o coronel Gaíva, do coronel Gaíva voltou o Marques Henriques, e aí eu voltei para a função de assessor-chefe, certo? Onde eu tive uma ligação mais próxima, inclusive, com ele. Era eu que redigia os documentos confidenciais, aquela coisa toda, né? Inclusive, a carta de exoneração dele, eu vou revelar isso agora. Sim. A carta de exoneração dele, que ele endereçou ao ministro do interior, era um civil, Rangel Reis, parece. Né? Fui eu que escrevi. Ele só me disse as linhas gerais e eu escrevi. Ele alegava o que na carta? Que ele precisava voltar porque estava com um filho só em Brasília, um rapaz muito novo, aquela coisa toda, né? E fui eu que... Né? E esse governador? Ele está vivo ainda, o Marques Henrique? Está vivo, mora em Copacabana. Nunca mais veio a Rondônia? Ou já esteve aqui várias vezes, mas hoje talvez pela idade, né? E por outros fatores, porque tudo se esquece nesse mundo. Se esquece quem fez e quem fez por isso, porque o muito que se fez, o pouco que se fez é o muito que se tem hoje. Verdade verdadeira é essa. Certo? Eu quero aqui fazer uma ressalva. Todo mundo só fala no Teixeirão, mas o Teixeirão encontrou o Estado pronto. Né? Estou te falando. Todos os governadores fizeram um pouquinho. Eles traziam uma missão. Todos. Certo? E a missão do Teixeira foi transformar o Rondônia em Estado. Essa era a missão dele. Essa era a missão dele. Mas ele já encontrou um trabalho planificado. Já encontrou um trabalho pronto. Já encontrou uma estrutura planejada. Tá certo? Já encontrou isso aí. E encontrou mais. O que os outros não tinham, ele tinha, era dinheiro à vontade. Doutor Miguel, o senhor teve uma participação também ativa na fundação da Ordem dos Advogados aqui em Rondônia. Como é que foi o seu envolvimento nesse movimento? Nós éramos em torno de 10, 12 advogados militando aqui. Em Porto Velho? Em Porto Velho. E nós não tínhamos a Ordem dos Advogados. Eu era inscrito no Pará, o Fuad também, o Roquilme no Rio de Janeiro, né? Balbi no Rio de Janeiro, Nelson no Rio de Janeiro, e assim por diante. Né? Muita gente de fora. E nós precisamos do órgão local. Aí foi que nós nos reunimos várias vezes e tal, né? Eu, Odaci, Zé Mário, Fuad, Arquelau, Pedoriga, Nelson, Balbi,
minha irmã, Roquilmer, e tantos outros que a memória já me trai, certo? E depois de depois de algum tempo, atendido várias circunstâncias que impediam, foi criada a Ordem dos Advogados. Né? O primeiro presidente foi o Fuad. Fuad Darwish. O segundo foi o Arquelau, o terceiro foi o Pedoriga e o quarto fui eu. O senhor foi o quarto presidente da Ordem dos É. Advogados, já do estado de Rondônia. Já no estado... Não, território. Não, quando o senhor assumiu a presidência, já era estado de Rondônia. Já era estado de Rondônia. Já era estado de Rondônia. Então, ele tinha sido criado em dezembro do ano anterior. E eu fui eleito presidente, certo? Nesse ano. No ano seguinte, em 4 de janeiro, o estado foi instalado. Então, do estado de Rondônia, o senhor foi o primeiro presidente da Ordem. É. E foi justamente na titularidade da Ordem, da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, que o senhor recebeu o convite do governador Jorge Teixeira para compor o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, é verdade? Exato. Então, o senhor vai ficar devendo essa história, nós chegamos já ao final do segundo bloco do programa, e já fica essa pergunta no ar, como é que o senhor contar em que circunstâncias o senhor foi convidado para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Nós estamos aqui no Papo News, estamos conversando com o Dr. Miguel Romier e a gente volta já já, em instantes. Estamos de volta com o Papo News, hoje conversando aqui com o Dr. Miguel Romier. E ele ficou devendo para a gente a explicação de em que circunstâncias ele foi convidado para participar como conselheiro da primeira turma do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Eu quero lembrar que esta e as demais entrevistas do programa você pode acessar no site da TV Jornet, www.tvjornet.com.br. Então, doutor Miguel Romier, primeiro, como é que o senhor teve conhecimento, os primeiros contatos com o governador Jorge Teixeira? É interessante isso aí. Eu era secretário de Segurança e viajei a serviço a Manaus. E o governador me incumbiu, me entregou um envelope fechado. Marcos Henrique. Para entregar para ele, porque, se não me falha a memória, ele era comandante do SIGs. Ele exercia uma função de comando militar em Manaus nessa época. Ele foi o implantador do SIGs lá. Mas eu não me recordo qual função que ele estava. Que ele estava no momento. E eu fui lá, foi quando eu o conheci. Certo? Bom, entreguei e tal, ele perguntou quando é que eu retornava, e eu disse para ele que estava retornando tal dia. Ele disse, eu vou mandar entregar a resposta, eu vou pro senhor e tal. Tá, muito obrigado. Eu fiquei em Manaus cuidando dos assuntos que tinha que cuidar e voltei no hotel onde eu estava, né? Me entregaram, envelope fechado, aquela coisa toda. Trouxe de volta. Assim que eu conheci o coronel Jorge Teixeira. Depois ele foi nomeado prefeito de Manaus, né? E disso aí veio a vida política dele. Muito bem. Quando anunciaram que ele ia ser o governador, foi uma corrida daqui para Brasília. Mas muita gente lotou o avião para ir lá conversar com ele. É impressionante. E eu fiquei na minha. Meu caso sempre foi advogado, entendeu? Aí ele veio, governador, essa coisa toda, eu não procurei. Não procurei de forma nenhuma. Criado o Estado, veio a banca de concurso para a magistratura e Ministério Público. Eu tinha sido convidado, inclusive, por ele, para ser procurador-geral, primeiro procurador-geral, eu recusei, porque eu fui coerente comigo mesmo. Se eu fosse procurador-geral de Justiça, eu ia trazer uma filosofia diferente para o órgão. Certo? Porque a vida do advogado é diferente do promotor. A verdade é essa. Ele aprende tanto quanto eu. Nós aprendemos tanto quanto os promotores e procuradores, certo? Mas o advogado tem uma ótica e o promotor tem outra.
Bom, isso é natural. Claro. E então eu tinha sido membro da banca do Ministério Público, Direito Processual Penal, e tinha sido aplicador da prova de processo penal, né, no âmbito do judiciário, lá em Brasília. O tribunal me designou. Eu era indicado pela OAB. Nesse tempo, o presidente era o Pedro. Pedro Oliga. Pedro Oliga. Aí eu fui, apliquei as provas aqui e tal. Hoje, muitos dos procuradores que estão aí passaram pelo meu crivo, certo? E passaram por méritos, diga-se de passagem. Estão aí prestando serviço, né? E eu falava muito que eu ia ser desembargador, aquela coisa toda, e acabou não sabe-se que sendo. o seu nome era tido como certo para ser desembargador aqui. E acabou não sendo. no E tribunal. até o falecido Hugo Mota, de vez em quando aprontava com essa história. Ele ia lá em casa e dizia para minha sogra, o Miguel mandou dizer para a senhora dar uma garrafa de uísque. Ele não esperava ela entregar, ele pegava a garrafa de uísque e ia beber. Certo? Ele, Bianco e Companhia Limitada. Certo? E Ali chamando de desembargador. Já. me chamando até de ministro. De ministro. Foi isso. Aí eu não fui desembargador, fiquei magoado com isso, porque eu me O julgava... senhor se ressente dessa... Me julgava merecedor. Se considerou injustiçado Me nessa considerei questão? injustiçado, tanto é que até hoje guardo mágoa. Eu vou muito pouco ao Tribunal de Justiça, não porque eu não gosto do tribunal, certo? Mas é que me traz uma lembrança muito séria, certo? E me provoca emoção. Emoção. Bom, E aí depois o senhor chegou a desabafar essa mágoa com o governador Jorge Teixeira em alguma oportunidade? Cheguei. Aí depois eu fui eleito presidente Da ordem? da ordem, assumi. Aí foi quando eu recebi um telefonema pedindo que eu fosse até o gabinete do governador, que ele queria conversar comigo. E eu fui, pensando que talvez fosse um problema ligado à ordem dos advogados, ou algum advogado estivesse dando trabalho para ele, enfim, qualquer coisa. Cheguei lá e tal. O hoje coronel Wellington, né, era o assistente militar dele, quando me mandou entrar. Aí ele disse, toma um cafezinho? Tomo. Pita? Pito. Né? Aí tomamos um cafezinho e tal, fumamos um cigarrinho, aí ele acendeu a luz vermelha. Eu digo que acendeu porque eu conheci os macetes disso tudo lá, né? Bom, aí ficou só nós dois. Ele disse, doutor Rumier... A luz vermelha é sinal para não ser Para incomodado. ninguém entrar. Isso. Ninguém entrar, não entra ninguém. Aí ele disse, doutor Rumier, manda ele chamar aqui, apesar de reconhecer que eu fui injusto com o senhor, mas eu mandei ele chamar aqui para ele fazer um convite, para o senhor ir para o Tribunal de Contas do Estado. Eu fiquei olhando para ele assim um pouco e disse, coronel, não, governador, com as devidas proporções, o senhor tem tantos compromissos quanto eu tenho. E eu acabei de ser eleito presidente da ordem, certo? Certo. E o pessoal da capital, o pessoal do interior, né, eu tenho esse compromisso. Então como é que eu vou largar agora a ordem dos advogados? Então o senhor me dá tempo, deixa eu conversar com as minhas bases, essa coisa toda, né? Aí ele disse, falou assim para mim, disse, não, tudo bem, eu te entendo. Eu vou viajar, eu vou para Magé. Vou descansar. Mas para todos os efeitos eu estou em Brasília. Falou assim mesmo, porque governador disse que não pode descansar, né? Eu vou trabalhar em Brasília. Tem que trabalhar em Brasília. Então eu vou para Brasília. Não, se eu for, o problema é seu, não quero nem saber. Bom, quando ele foi, voltou. Aí quando eu soube que ele tinha chegado, eu fui lá. Às 6 horas da tarde. Cheguei e falei com o Wellington. Disse, olha, eu tenho uma resposta para o governador. Aí ele foi lá dentro, ele me mandou entrar. Quando eu entrei lá, estava reunido o governador, Zé Renato, Eudes Lustosa, César Augusto, que era o procurador-geral do Estado, Fuad Darwish, Zizomar e alguns outros nomes que também a memória está me traindo. Certo. Aí, eu acho que o assunto versava sobre a criação do Estado, né?
e a competência legislativa. Do governador. Aí o governador perguntou, Romir, o que você acha da criação do Tribunal de Contas? Eu posso? Eu acho que só pode. Né? Porque o senhor tem competência residual. A Assembleia não é legislativa, ela é constituinte. Então ela está com atividade específica. Ela não pode legislar sobre nada, ela tem que montar o Estado, tem que fazer a Constituição. Depois disso é que ela passa a legislar ordinariamente. E o senhor pode. O decreto, a lei e tal, até esqueci o nome da lei. Bom, ele virou e disse, você leu o parecer do ministro Leitão de Abreu? Eu digo, não sabia se o ministro Leitão de Abreu tinha dado parecer para o senhor. Ele fala a mesma coisa. Mas note bem, eu quero deixar isso bem claro. Quando eu falei isso, não é porque eu tinha interesse em ir para o tribunal. Certo. Certo? Eu respondi... Uma pergunta que lhe foi feita. Uma pergunta que me foi feita, e por amor, certo, ao direito. Certo. A verdade é essa. Respondi, aí ele virou, tu estás me devendo uma resposta. Eu disse, eu vim te dar a resposta. Eu aceito ir para o Tribunal de Contas. E ali mesmo foi feito o ato. Aí tal, depois foi feito o ato e tal. Aí tomamos posse, né? Primeira legislatura, vamos falar assim. Isso. A instalação. Fui eu que fiz o discurso em nome de todos os empossados. Ah, o senhor foi o orador da turma? Fui. E fiz um discurso pequeno, né? Porque discurso grande incomoda. Né? Verdade. E fiz um discurso pequeno, escrito. E começamos a trabalhar. E hoje está aí o Tribunal de Contas. E lá no tribunal o senhor chegou a ser presidente? No tribunal fui presidente 2 vezes, certo? Fui relator de contas do governador, relatei contas de prefeito, julguei processo de prestação de contas. Nós temos algumas fotos. E quero dizer para você, sim, antes de mostrar as fotos, que todos os votos, todos os meus pareceres, todas as minhas manifestações, certo? Foram dados de acordo com a minha consciência jurídica. Isso é importante, né? Aqui eu tenho, por exemplo, eu estou aqui, essa fotografia mostra uma solenidade lá no tribunal. Vamos ver aqui algumas fotos do período em que o doutor Miguel Romier passou como conselheiro do Tribunal de Contas. Aqui foi o plenário, nós íamos julgar uma conta do governador e eu tenho um cacuete. Toda vez que eu sou fotografado, essa coisa, eu baixo a cabeça. Baixa a cabeça, né? Porque não sei o que é, não. Tentou ainda corrigir essa... Esse aqui foram fotografias tiradas na Alemanha com companheiros, que nós fomos fazer um curso a convite do governo alemão. Esse aqui foi lá no... Foram todos os conselheiros? Ou... Não, de alguns estados, né? Foram pinçados alguns. Alguns. É fotografia na Alemanha. Certo. Temos outra aqui também, no mesmo período lá na Alemanha. Aqui, esse aqui já foi 14º Congresso do Tribunal de Contas do Brasil em 87, eu estou aqui bem no fundo. Aqui já foi... tem bastante foto aí desse período aí. Né? Quantos anos o senhor passou lá no tribunal? 10 anos. Até se aposentar? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Exatos. Aqui foi quando eu recebi, no 20º encontro, no aniversário, recebi um 20º aniversário de criação do tribunal. Aqui foi em Goiás, lá em Caldas Novas, quando foi criado a ATRICOM, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O senhor teve uma participação ativa na criação dessa... Eu fui relator entidade. E redator do regimento, do regulamento. Redator e relator? Relator. E o relator. E até hoje está aí. Meu amigo Vitor Facione, lá do Rio Grande do Sul, que é o presidente atual. Aqui foi uma passagem minha num curso lá em Belo Horizonte, promovido na Fundação Dom Cabral. Eu sou talvez o único advogado que tem um curso de Direito da Energia. Direito da Energia? Da Energia. Foi um curso patrocinado, elaborado, planejado pela Eletrobras. E eu fui porque na época era o consultor jurídico da Ceron.
Talvez Aqui foi- vá precisar agora desse conhecimento, Não né? sei, não sei. Com a construção das hidrelétricas. Você já aí. viu o Velho TV, rapaz? É? Você já viu o Velho TV? Aí, Não, mas o senhor não é velho, o senhor tem assim uma juventude acumulada. Ah, né, bom, por muito tá tempo. certo, mas eu sou velho. Aí sou Aqui tem umas eu e figuras alguns bem colegas. conhecidas aqui, né? Tadeu, o Pedro. Pedro e um Origa, colega Tadeu que, Fernandes. e esse colega que foi embora, eu estou querendo me lembrar o nome dele. Tá certo. Aqui foi uma reunião também, uma solenidade aqui no tribunal, tenho diversos colegas conselheiros. Aqui Uma também. visita de outros conselheiros É uma solenidade que teve aí. ao Tribunal de Contas aqui do Estado de Rondônia. E aqui sou eu de novo. Tá certo. E para lhe mostrar aqui, eu estou numa solenidade lá da Sociedade Libanesa. Não é essa foto aqui, não. Essa Não. aqui ainda é da visita, vamos mostrar aqui. Essa aqui é da Sociedade Libanesa, onde eu estou conversando com o embaixador. Aqui libanês. é na Sociedade Libanesa, onde? No Rio de Janeiro? Aqui no Rio, aqui. Aqui em, Aqui em Porto Velho. Aqui em Porto Velho. É. Então, fale aí um pouco da sua participação nessa sociedade libanesa. A minha participação é pequena. É pequena. Pequena, muito pequena, certo? Mas Mas a família libanesa aqui é bem extensa. é boa, é bem extensa, muito unida, certo? A gente se gosta muito, certo? Independentemente de convicção religiosa. Isso. Porque tem os maronitas, tem os muçulmanos, mas aqui não vale nada disso. Quando Todos se junta nós- é só libanês. é um tal de rala-rala que Rala-rala. não termina mais. E aqui é uma Dizem que... fotografia que eu guardo com muito carinho. É? É do Bloco da Cobra Carnaval de 91. Rapaz, vamos ver se dá para distinguir alguma coisa aqui. Eu Porque acho o doutor difícil. Miguel Rumier aqui está todo pintado de preto aqui, recebendo o que aqui, doutor Miguel? O troféu, porque o Bloco da Cobra é au concurso. Ele Au não concurso. participava, ele já recebia, a prefeitura que dava. Né? É um troféu de participação só para registrar. Era um bloco diferente. Se o carnaval ia descendo, nós subíamos. É. E assim por diante. E aqui, certo. e aqui um pouco da minha, de Antônio. De Antônio. Aqui é Isso aqui a gente devia ter mostrado exatamente no primeiro bloco do programa, que é a aqui foi vida lá, estudantil, né? Aquilo foi no Colégio do Carmo, quando eu concluí o terceiro ano científico. Estou eu aqui e do meu lado está o Manuel Torinho. Manuel Torinho. É. E aí, o senhor até hoje mantém algum contato com o Manuel? Se encontram periodicamente? Quando ele vem aqui, a gente se encontra. Quando eu vou a Belém, encontro com ele. Aí é risada e muita coisa. Infelizmente, doutor Miguel, nós chegamos já ao final do nosso programa. Eu quero agradecer imensamente a gentileza do senhor ter atendido aqui o nosso convite, abrir um pouco aí das suas confidências, da sua vida, para que o povo, os nossos telespectadores, conhecessem um pouco mais da pessoa do doutor Miguel Rumier. E, para terminar, geralmente a gente faz aqui o pinga-fogo. Eu gostaria de saber se o senhor acredita em Deus, doutor Miguel Rumier. Acredito em Deus porque Ele é a suprema realização do mundo. O senhor está lendo algum livro atualmente? Leio tudo que me cai, certo? Leio tudo que me cai. Um livro que marcou a sua vida? Eu estou lendo um livro que marcou a minha vida, Os Grandes Processos do Tribunal do Júri. Esse livro marcou. Agora eu estou lendo muita obra maçônica, porque eu sou maçom Certo. e sou católico praticante. Certo? A maçonaria não é contra a religião, muito pelo contrário, ela incentiva a prática da religião. Certo? Estou lendo muita obra maçônica, porque foi a maçonaria que me ensinou, certo, a ver o verso e o anverso. O senhor tem alguma reclamação a fazer na vida, alguma queixa? Tenho Tem? sim, tenho. Quais seriam? Tenho. É de não se dar o devido mérito a quem merece. Por exemplo, deixaram de dar o título de cidadã honorária de Porto Velho à minha mãe. Eu tenho essa mágoa. Né? E deram um título de cidadão a pessoas que chegaram ontem em Porto Velho. Certo? Eu tenho mágoas porque deram o nome de uma rua do meu pai. No JK. Não é porque o JK. Certo? Não é porque o JK. O JK é um bairro tão bom quanto esse aqui. Certo? Mas o meu pai meu pai devia estar numa rua mais para cá. Mais próximo. Porque ele foi pioneiro. Certo?
E assim por diante. Eu vejo gente ser condecorada aí a 3x4, certo? E eu não vejo outras pessoas como eu receber esse mérito. Ou por outra, o reconhecimento desse mérito. Se não fossem vocês, como foi o Zé Catraco na ocasião, certo? Me dá essa oportunidade de falar, de expor, de contar, de mostrar o que é Rondônia. De eu poder dizer hoje, o muito de Rondônia, veja bem, o muito de Rondônia se deve ao pouco de antânio. Porque os atuais políticos não têm compromisso com isso aqui, não. E eu digo isso e provo. Nós estamos aí praticamente às vésperas de uma nova eleição, a eleição municipal. Que conselho o senhor daria aos eleitores nesse momento, doutor Miguel? Que vote conscientemente, levando em conta quem é quem. Procure saber quem são os candidatos, se merece ou não merece. Se tem uma ficha limpa, se não tem, se alguma vez realizou alguma coisa, certo? E assim por diante. No que não se deixe vender por um saco de cimento, por uma telha, por uma camisa ou por uma caixa de fósforo. Que seja o voto dado, o voto de consciência, o voto de escolha pessoal, uma escolha pesada, planejada, estudada, analisada. Certo? Doutor Miguel Romier, se o senhor fosse consultado para erigir um grande monumento aqui no centro de Porto Velho, o senhor indicaria quem para ser homenageado neste grande monumento? Nesse grande monumento, os pioneiros de Rondônia. Uma homenagem aos pioneiros. A todos os pioneiros de Rondônia. O senhor... E com escrito o nome deles todinhos, certo? No homenagear o Juscelino, ele mereceu, certo? Infelizmente, o nosso tempo acabou, chegamos ao final do nosso programa. Eu sou o Sérgio Melo, este é o Papo News e esta é a Record News. Contamos a nos encontrar no nosso próximo programa. Até lá.